Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 24 de agosto de 2022. Estamos a uma semana do anúncio de rendimentos, de novo, de fundos imobiliários. Olha como passa rápido. E hoje uma live mais do que especial. Eu recebo a Mafê Violati, que faz parte, né, do time de análise da XP. Eu a trouxe aqui por um motivo, aliás, dois motivos muito especiais. O primeiro motivo é porque ela sempre me chama, aliás, tá me devendo me chamar mais um pouco ainda lá para o Liga de FIS, que a gente faz com o Eto, que a gente faz com o Thiago Tu, que eu sempre fui muito bem recebido lá. Então, uma forma até de retribuir a gentileza. Segundo, que a gente participou junto já de eventos, é outra forma de retribuir a gentileza aqui. E agora o terceiro, eu acho que o mais importante de todos os itens, é porque recentemente, é a coisa de uns 2, 3 meses atrás, eles recomendaram a entrada do TGAR11 na carteira e ficamos curiosos aqui para ver, para entender qual é o racional, qual foi o racional por detrás da entrada do fundo na carteira, e aí a Mafê vai nos brindar aí com essas informações. Mas antes de começar, o Cláudio está aqui comigo. Cláudio, por favor, compartilha para a gente aí FII Experience. A Mafê, você vai estar lá no FII Experience, né? Olha aí, ó. Pois é, o evento imperdível, né. E você, O último eu estive presente também, painéis exato. incríveis. Exatamente. Esse agora 2 dias, Mafê, atendendo a pedidos de 24 e 25 de setembro, lá no Tivoli Mofarrege, lá é bonito lá, a gente esteve lá recentemente também num outro evento, muito bacana, então participem, várias palestras já confirmadíssimas, vários painéis, né, confirmados, vários participantes já confirmados também. Tá aí, preço especial para quem for assinante da Suno e para o público em geral. E também, Cláudio, coloca para a gente parceria aí com 28% de desconto entre a assinatura Suno Premium e também o plano Bull do Status Invest, com muito desconto, 28%. Então sai aí de 861 para 12 parcelas de 51,35, 616 à vista, economizando 245,60. Vamos trabalhar, Mafê. O que levou o time de análise da XP a trazer o TGAR11 para a carteira? E seja bem-vinda, se apresente para quem ainda não te conhece, e vamos lá, a bola está com você. Então, boa noite, Baroni, boa noite a quem está nos assistindo. Sou Maria Fernanda Violati, analista de fundos listados aqui da XP, e é um prazer estar aqui, retribuir, então obrigada pela retribuição do convite e, sem dúvida alguma, acho que faz sentido a gente conversar sobre esse fundo, acho que o momento atual é um momento muito oportuno também. E aí, explicando um pouquinho da nossa visão e o que nos embasou, a gente teve essa recomendação, ela foi feita em maio, se não me engano, acho que foi maio que a gente acabou recomendando o fundo, junho ou maio ou junho agora, até fiquei um pouco em O dúvida. E tempo na está época passando rápido, né? tá muito. Tá correndo, viu. E até, Baroni, contando um pouquinho, naquela situação, ainda o fundo estava negociando com um pouquinho de desconto, mas hoje ele está negociando bem próximo ao valor patrimonial, o que para nós também não enfim, a gente enxerga ainda que tem um valor a ser destravado aqui, um valor a ser gerado, e aí eu vou explicar os pontos que nos embasaram para justamente a gente ter essa recomendação. Mas antes até, para quem não conhece exatamente o fundo, acho que é legal a gente explicar um pouquinho, é um fundo bem robusto, a gente está falando de um fundo que tem um patrimônio líquido acima de 1 bilhão, é quase 1,5 bi, né, é bem robusto mesmo, significativo, tem em torno de 3,2 milhões de liquidez diária, também é algo que, traz certa segurança para o cotista no âmbito de, conseguir a contrapartida, né, a outra ponta para fazer essas transações com maior facilidade. E o último dividend yield, ele apresentou ali um dividend yield de 1,3 no mês, então anualizado em torno de 16,9, né, algo nessa casa aí de 16, 17% em termos anualizados, tá. Então acho que, é legal a gente até contar um pouquinho dessa quem é esse fundo e agora, né, como que estão os indicadores e agora quem é esse fundo, né. Eu acho que até entender, um pouco do portfólio atual e também da nossa visão, e antes disso eu acho que vale até a gente contar um pouco da política de investimentos, porque eu acho que esse foi um ponto que já gerou confusão no passado, e hoje talvez o investidor ele precisa entender claramente qual é o objetivo desse fundo, né, qual é essa política de investimento. Então hoje ele tem o objetivo de proporcionar esse rendimento, até essa valorização das cotas, via essa exploração dos ativos imobiliários e também o desenvolvimento. Então, a principal atuação é então nessa fase de desenvolvimento dos imóveis, né, então ele junta aqui toda uma questão relacionada com a expertise em governança, em funding para desenvolvedores imobiliários, e aí
A Trinos, que é a empresa, ela basicamente criou até um ecossistema, eu chamo assim, nem perguntei para o CEO e para os gestores se eu posso chamar assim, mas é quase eu estive presente, eu conheci, né, até antes da gente fazer a análise, eu acho que é importante, a gente foi lá, conheceu, pude ter a oportunidade de conhecer também não só o time de gestão, mas também alguns dos ativos, e eu acho que, esse ecossistema que eles criaram, essa parte da governança, eh, é fundamental, né, inclusive para o que eles estão atuando. Mas voltando aqui para o ponto, eh, no passado, esse fundo, ele tinha bastante exposição em recebíveis e por isso até algumas pessoas elas pensam que é um fundo de papel e no passado muita gente achava: "Ah, é um fundo de recebível, é um fundo de papel", porque realmente a maior exposição era em CRIs. E agora a gente viu que, né, ao longo dos últimos, diria talvez do último ano, ele foi fazendo essa mudança, essa proporção ela foi mudando e realmente essa carteira que tinha maior peso em recebíveis, ela foi transformando e se tornando, com maior peso, principalmente nessa parte do desenvolvimento imobiliário. Então hoje, falando em termos de alocação, o fundo ele tem em torno de 14%, 13,9% do patrimônio líquido em crédito imobiliário, ou seja, nesses recebíveis, 55,4% alocado em loteamentos via equities, ou seja, né, nesses desenvolvimentos, e 15% em corporações também via equity. Então o fundo ele tem essas participações Ainda, efetivas, né. ainda tem mais 8,5 só completando em equity de multipropriedade, ou seja, quase Sim. 70% do fundo é desenvolvimento. Só completando, vai lá. Exato. Não, e aí daí ele tem uma pequena exposição também em shoppings, né, onde é um ativo principalmente voltado ali para renda, e outro percentual em torno de 2,5, eu acho que do PL, em ativos, em cotas de outros fundos, né, em ativos aqui na bolsa de valores. Então acho que esse foi um ponto importante, né, entender hoje qual é a política de investimentos, eu acho que é crucial para entender no que o investidor está colocando seu dinheiro, né. Então, não é um fundo de recebível, é um fundo de desenvolvimento. Então, esses ativos imobiliários para renda, né, aqui tem uma pequena exposição, que no caso eu citei os shoppings, mas muito mais associada, então, a desenvolvimento. E aí a gente viu que loteamento tem um peso muito expressivo, principalmente dentro dessa própria estratégia, né. Mafei, ao falar que o fundo ele virou realmente essa chave de crédito para desenvolvimento, é uma pergunta que inclusive chegou nas minhas redes sociais aqui, é sobre a questão da deflação, né? Ou Uhum. seja, a deflação que a gente viu acontecendo, é uma potencial queda, não deflação, uma potencial queda de inflação, eu olhando para um horizonte um pouquinho mais longo, esse jogo agora não está mais na vibração do Tegar, né? O Tegar hoje ele é fruto do resultado operacional dos loteamentos, das multipropriedades, enfim, dos ativos de desenvolvimento, que é, como eu disse, 70% do fundo, né? Das incorporações, das sociedades, né? Que o fundo está ligado diretamente ali, que vai ter um resultado operacional. Ou seja, para aquele investidor que quer estar descorrelacionado com estas questões envolvendo a dinâmica dos fundos de papéis, o Tegar figura aí como uma opção ao investidor. Isso faz parte da leitura de vocês também com relação ao produto hoje? Não, excelente, acho que é um ponto super importante, a gente está ouvindo tanto, né, essas últimas eu diria até o último mês, o assunto deflação esteve muito presente. Então acho que tem alguns pontos importantes aqui, Baroni. Então acho que primeiro, foi essa estratégia dele ir alterando a composição do portfólio, então, o fato de hoje um percentual muito baixo da receita está associado a esses recebíveis, a esses CRIs que estão indexados em inflação, traz aí uma exposição, né, nesse indexador, nessa deflação muito menor. Então, acho que a gente tem que levar em consideração primeiro que ele trouxe, né, essa mudança dessa composição. Então hoje, quando a gente está falando em torno de 14% só da receita é advinda desses CRIs e é algo bem baixo. E aí existe um outro fator também, que é esse equilíbrio do fluxo de caixa, que ele tem aqui associando então esses ativos de recebíveis, também com que geram essa renda, também com esse potencial de valorização dos ativos de equities. E aqui o ponto importante que ele consegue agora destravar alguns valores, porque até eu ia explicar um pouco mais para frente, um pouco da própria alocação do portfólio, nesses ativos de equities, né, porque existem fases de maturação.
E nessas fases de maturação, ao longo, né, quanto mais esses imóveis, esses ativos, essas incorporações, desculpa, esses loteamentos, eles vão maturando, mais eles vão destravando valor e gerando valor. Então eu acho que o momento esse percentual muito baixo desses CRIs, né, na representatividade desse dividendo mensal, ele, por mais que venha a ter um impacto de deflação, enfim, a gente está falando aqui, 95% é indexado em IPCA e a gente tem uma taxa média aqui de IPCA mais 11, né, e também é um percentual significativo, mas independente disso, o que eu quero dizer por mais que a gente tenha essa pequena exposição, a outra parte, que é a parte desses equities, né, desses loteamentos e das incorporações, eles estão numa fase onde eles estão destravando o valor, ou seja, eles estão, digamos que aumentando essa distribuição desses dividendos, em contrapartida, digamos que com essa redução marginal devido à deflação. E lembrando que é uma deflação pontual, mas independente disso, né, é esperado realmente que a gente tenha um arrefecimento de inflação, e isso tenha algum impacto realmente nos fundos de recebíveis. Mas aqui, ao meu ver, aqui juntamente com o time de análises da XP, a gente enxergou que, na verdade, o momento era o oposto, né, onde eles estão com esses projetos, então, 65% dos projetos estão em fase de desenvolvimento e 31% já estão entregues, então a gente entende que existem possibilidades de destravar valores num futuro próximo. Então, por isso a gente entende que talvez o fundo não seja impactado, e até lembrando que a gente está falando só de 15% desse dividend yield, que é desse dividendo, né, desse rendimento mensal, que é advindo dessas parcelas dos CRIs. Deixa eu dar um pitaco aqui, Mafê. Eu acho que o fundo deve ter mais de 80, tem mais de 80 mil cotistas, deve ter 83, 84 mil cotistas, e eu acho que eu vou falar especificamente para esse pessoal todo agora. Muitos talvez não entendem a dinâmica do valor patrimonial do fundo. E eu acho que essa insistência de comparar com o fundo de CRI é um erro. Porque o fundo de CRI, se vocês observarem, ele orbita ali entre 95, agora está um pouquinho mais baixo por causa da marcação, e 101, 102, quando está no momento melhor de mercado. Mas por quê? Porque são ativos essencialmente de renda fixa, que tem a sua marcação própria e a sua dinâmica de distribuição, de correção monetária, de atualização monetária. Um fundo de desenvolvimento, como está hoje o Tegar, ele carrega uma característica diferente. Se você olhar o valor patrimonial, ele vai engordando. E aí o cotista do fundo ele tem que entender que ele vai se apropriar em algum momento desses 20 e poucos reais por cota, vamos arredondar, 25 reais por cota, que vem para o bolso dele, obviamente, ao longo desse fluxo de desinvestimento, de resultados que vai transitando pelo caixa do fundo. E aí tem uma coisa que também passa desapercebida, que é a discricionariedade do próprio time de gestão de saber a hora certa em que você vai puxando esses resultados e efetivamente transitando isso para dentro do fundo. Então, todos esses elementos compõem a estratégia do fundo, a estratégia do investimento, e que precisa ser talvez melhor entendida pelos próprios cotistas do fundo, entender a dinâmica. Às vezes chegam para mim dúvidas aqui, né? Chegou aqui só para você ter noção, ó, o Tegar é um fundo de papel, vai ser impactado pela deflação. O Tegar é um fundo que tem um valor patrimonial que oscila demais, e isso é um risco potencial. Então, é importante as pessoas entenderem, isso aqui são perguntas certamente de cotistas, são pontos que às vezes a pessoa não consegue visualizar um passo à frente, né? Então, é importante que se entenda essa dinâmica de valor patrimonial, que vai ter hora que ele vai engordar e vai ter hora que ele vai emagrecer. Talvez agora ele esteja no momento que ele vai reduzir, né? O gestor vai puxando esse resultado, como você mesmo colocou, uma vez que tem projetos que já estão nessa fase de destravar. O que é o que a Mafê quis dizer com destravar valor? Da mesma forma que um fundo de tijolo pode vender um imóvel com baita ganho sobre o valor patrimonial, o Tegar vai se apropriando desse resultado. Mas, Mafê, eu queria levantar um outro ponto com você. Você falou que conheceu aqui o ecossistema, conheceu tudo. A gente vai falar de riscos daqui a pouco, mas antes de entrar nos riscos especificamente de desenvolvimento, como é que você enxerga, inclusive é uma das perguntas aqui que eu já vou até matando da lista, como é que você enxerga o risco de governança, contábil, de toda essa relação? Poxa, são quase 200 projetos, né, envolvidos ali. Se a gente tirar o que é fundo listado, tá, vamos arredondar aí para 150, 160 projetos, é muita coisa
por um time, por maior que seja, por ter um ecossistema, ter que controlar. Como é que você avalia o risco da governança? Depois a gente fala do risco operacional mesmo das obras lá. Claro. Eu acho que esse foi um ponto até que quando eu estive ali presente no time, e visitando, eu fiquei bem atenta e justamente até para entender como que poderiam ser feitos até instrumentos para mitigação desses riscos, né, eu acho que é super importante. E aí, eu acho que, primeiro, um dos pontos que me chama a atenção é o fato do fundo ele sempre entrar como o sócio majoritário, então ele tem uma participação majoritária e consequentemente ele implanta as regras e as práticas, de acordo com a governança da própria estabelecida ali na própria Trinos, então acho que esse foi um ponto importante, então essas práticas de governança que já estão enraizadas na empresa e que de perto, assim, eu pude observar, são etapas, tudo muito bem mitigado ali, e é até difícil eu vir aqui e comentar, porque realmente tem coisas que a gente consegue perceber realmente presenciando, né, e isso aconteceu até mesmo comigo, tá, então dizendo aqui, eu acho que tem uma parte da gestão administrativa, gestão contábil, que eles têm muita expertise, e além disso, Baroni, tem outro fator também que eu acho que corrobora com tudo isso. O fato de que, todas essas SPS, todas essas sociedades que o fundo acaba sendo parte, elas são auditadas, né, então todas as demonstrações contábeis, elas acabam sendo auditadas por empresas que são até consideradas como auditorias de referência. Então, isso também traz certa segurança, inclusive para nós analistas. Quando a gente vê que tem uma empresa que tem respaldo, que está auditando e que está assegurando principalmente essa demonstração contábil, que é algo muito difícil, principalmente numa SPE. Digamos que, quando eu fui lá e visitei, eu fiquei curiosa, porque eu falei: "Poxa, mas como que é feito?", por exemplo, se um parceiro vai fazer as compras, como que funciona, né, assim, eu trabalhei em obra, eu posso contar até um pouco da minha história aqui que, eu trabalhei em grande incorporadora, mas eu sei, tem coisas ali no detalhezinho que acaba, né, sendo difícil de controlar e eles têm os fiscais, eles têm, toda, né, assim, um controle, realmente bem rígido nesse sentido. Então eu acho que o fato também de ser auditado por essas empresas traz aí uma maior segurança inclusive, tá. E aí até comentando um pouco, né, assim, eu acho que esse é um ponto que acaba voltando até, no fator risco, né, como você mesmo comentou. E aí, Posso pedir claro um que parênteses? pode. Porque só para prestigiar aqui o pessoal do chat, né? O Rogério até coloca esse ponto: fundo de desenvolvimento em época de Selic alta, né? Pode ocorrer com o Pegar o que aconteceu com o Betra, né? Que é um problema judicial. Eu sei que existe toda uma preocupação jurídica da Trinos, né? Todo o time de contencioso, tudo muito atento a uma série de questões. Mas agora eu te jogo a bola aí sim para você falar. Há vários riscos também, né? Eu acho que isso É. também tem que ficar muito bem evidenciado. E aí vai lá, o que você identifica e pode trazer para todo mundo aqui sobre os riscos reais de um fundo de desenvolvimento? Eu acho assim, um dos primeiros pontos o investidor ele tem que estar muito atento, principalmente à adequação desse risco na própria carteira, então, acho que, se o perfil dele não é adequado para um fundo de desenvolvimento onde realmente, né, eh, vamos falar do básico. Primeiro que um risco de você ter um imóvel e gerar renda dele é muito diferente de um risco de você ter aprovações de um desenvolvimento numa prefeitura, você ter riscos associados à obra, então o risco de desenvolvimento, você tem riscos associados a aumento de custo, atrasos, entre outras vertentes que podem surgir como riscos também. Então, nesse sentido, Baroni, eu acho que é importante o investidor que está nos assistindo e também, aquele que já é cotista entender: "Poxa, eu estou apto a esse risco", né, é um fundo que realmente gera mais valor, o retorno dele está adequado e coerente com um risco um pouco mais elevado, dado que é de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, a gente está falando aqui, ele tem essa relação risco-retorno dele é um pouquinho maior, a gente está falando de um fundo que tem quase 17% de dividend yield analisado. E aí quando eu esqueci até o nome dele que perguntou, tentei procurar aqui, sobre a questão da Selic, né, eu acho que também teve Rogério.
Eu acho que a gente também teve Rogério, obrigada pela pergunta. Eu acho até que teve outros pontos também associados, talvez até o fato de da gente ter tido aí a última ata do Copom sinalizando que, chegamos talvez no último aumento e que se for necessário um eventual aumento será em menor magnitude, ou seja, essa leitura talvez fez com que diversos investidores também percebessem que agora era a hora, né, ou seja, o desconto maior que estava, talvez não chegaria a maior do que está agora, dado que a expectativa é de que não haja mais, outro aumento da Selic. Então, acho que nesse ponto aí, o que o fundo poderia ser impactado com novos, aumentos da Selic, eu entendo que isso já está ficando para trás com a sinalização, né, de que realmente talvez não haja mais esses aumentos. Então, talvez esses maiores riscos aí de ter, realmente, né, lembrando até por que não sei se vale aqui explicar, mas o porquê. Quando a gente faz um modelo, a gente leva em consideração a renda, né, todo o fluxo de renda que é capaz, então no valuation que ele é capaz de gerar, e aí quando a gente vai aumentando esse desconto, vai aumentando a taxa de juros, a gente aumenta o desconto ao trazer a valor presente, e isso faz realmente com que talvez a nossa visão ali tenha o preço-alvo, né, que a gente enxerga tenha até alguma alteração. Desculpa, Baroni, pode falar. Não, não, é só para completar. Inclusive o Marcos aqui, ele fala, já fui sócio de loteamento, sei que a burocracia é grande, mas o retorno também é ótimo. Eu me lembro do Diego comentar isso bem lá atrás. Enfim, eu converso muito com o Diego desde que o fundo era muito menor do que é hoje. E ele sempre falou isso, né? Que no loteamento é o berço do mercado imobiliário. E realmente é. Eu acho que é onde está as maiores margens e onde há também os maiores riscos. Até a Rafaela pergunta, né? Quanto tempo demora para ter resultado? 5, 10 anos? Olha, Rafael, é o famoso por aí. Só que qual que é a diferença de um fundo imobiliário? Como você tem vários projetos, a própria Mafê colocou, você tem estágios diferentes. E ao ter estágios diferentes, você vai ter alguns que estão precisando de aportes e vão ter outros que já vão estar em fase de desinvestimento. E esse desinvestimento, quando o dinheiro começa a voltar para o fundo, né, ou para o cotista indiretamente, é onde você começa realmente a se apropriar desses resultados. Então, é um jogo de equilibrar pratos no final do dia? Mas é aí que está a beleza de um fundo imobiliário. Você não está exposto a um loteamento específico, tá bom? Então, São é isso cento e daí. noventa e três ativos hoje, né, É, um portfólio bem robusto, né. Ó, tem uma pergunta aqui, essa aqui eu mesmo vou responder, Mafê. A questão do Tegar, ele é muito exposto à região ali, como o pessoal gosta de falar, dentro do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, tudo. E a pergunta é, será que o Tegar vai investir em agronegócio? Olha, a resposta é não, tá? Eu não acredito. Embora ele se beneficie da economia voltada para o agro, eu não vejo o Tegar saindo desse ambiente real estate. Eu acho que talvez a Trinos possa criar um outro produto, um Fiagro, alguma outra coisa, mas não dentro da estrutura do Tegar. Eu acho que o Tegar ele tem um regulamento muito claro e uma diretriz e uma estratégia muito clara. Então, não vejo esta questão, não, tá? Desculpa, Baroni, até Vai. complementando, eu acho que o ponto dele estar principalmente localizado nessas regiões, até um ponto importante pensando que esses imóveis, talvez eles tenham essa localização nessas regiões muito associadas ao agronegócio, talvez tragam até uma solidez maior, né? Então, acho que nessa questão relacionada aí, por exemplo, alguém questionou sobre o Rogério, né, sobre a questão da taxa de juros Selic, muita gente reclamando de inflação, a gente tá ouvindo isso com muita frequência, mas talvez essas regiões que são mais associadas ao agronegócio, elas possuem dinâmicas econômicas talvez um pouco até mais forte, né, e a gente viu, eu falo até porque, assim, eu também sou de Uberlândia e eu sou ali de uma região até relativamente próxima, mas a gente viu até nesse período pandêmico, né, onde a gente está realmente e percebeu, essa disparidade de, né, inflação, tudo, uma demanda muito grande por, loteamentos que foram desenvolvidos, né, em desenvolvimento, a gente viu uma demanda muito grande. Então, talvez, não esteja tão associada a uma dinâmica, acho que a nível do país, né, talvez tenha uma dinâmica própria mesmo e realmente acho que faz sentido entender um pouco mais no detalhe. E isso até a gente pode ler e entender um pouco melhor, quando no relatório gerencial a gente vê que está sem inadimplência, né, então acho que até um reflexo também, quando a gente olha isso, viu. É. Inclusive, o pessoal da Trinos tem feito alguns relatórios de riscos com uma certa defasagem temporal, mas tem atualizado e eu acho isso muito positivo. Foi fruto também de toda uma discussão que eu tive com eles lá. Eu acho que o relatório de riscos é um instrumento que veio para ficar, não só no Tegar, como em outros fundos
que envolvem riscos de naturezas um pouco diferentes daquilo que todo mundo está acostumado, como você mesmo pontuou, Mafê, como um ativo de renda clássico, que também tem os seus riscos, né? Então, eu acho que o relatório de riscos é algo que deve, de fato, fazer parte da nossa indústria em todos os produtos. Quem sabe um dia isso se torna realidade, mas acho que devagarzinho a gente chega lá. Eu sou da época que o relatório gerencial era uma página, duas, e olhe lá, né? Hoje tem relatório de 40, então tá bom. E o deles é bem detalhado, né, assim, até o investidor quando pega a primeira vez pode se assustar, porque tem muita informação, mas é bom, né. Quanto mais Exato. informação é o que a E, gente busca e a e gente pede você no sabia, mercado, né. para deixar a live um pouco mais leve, você sabia que o relatório deles faz bem para a saúde, né? É um relatório de saúde pública, só para deixar a live mais leve. É porque eu comecei a ler e falei assim, eu não estou dando conta de ler. Aí eu descobri que eu tinha passado dos 40 anos e a gente tem que usar óculos para perto. Então tem um óculos para Ah. perto e o óculos normal, entendeu? Então é Ai, serviço de Baroni, utilidade essa é pública. demais. Quando eu não estava lendo nada, eu falei, meu Deus do céu, tá com um problema nesse relatório. Aí eu descobri que o problema era eu. Então tá joia. Ah, Ô, muito Mafê, bom. vamos falar mais um pouquinho? Eu Vamos. queria te ouvir, voltando a essa questão, né, de portfólio, de diversificação, eu queria te Sim. ouvir uma questão do seguinte: o fundo ele apontou um guidance de 1,50 a Uhum. 1,60 pelos próximos meses. Por outro lado, você sempre tem espaço para crescer o fundo, você sempre tem espaço para vender ativos, e a gente tem percebido um certo desinvestimento. Eles tinham, inclusive, mais do que 200 projetos, Uhum. baixaram para ativos, vamos falar, né? Baixaram para Sim. 199 e no último relatório baixaram para 193, justamente para direcionar o fluxo para outros projetos. Você vê que essa talvez seja a maior virtude de um fundo dessa natureza, essa musculatura tão ampla permite que você possa ter essa discricionariedade também de fazer esses ajustes, né? Poxa, para que eu vou ficar exposto a um fundo de CRI ou a um fundo do mercado, sendo que eu estou precisando de aportes aqui? Então, como é que você enxerga isso? Acho que é um ponto importante. Até o fato de que você comentou, assim, que, o time de gestão, a gente está falando de desenvolvedores locais também, e o time de gestão, eles acabam tendo um conhecimento, uma expertise que acaba sendo única até. Então acho que esse timing de talvez, entender ali qual projeto também estar, associado, é algo que até acaba sendo um diferencial do próprio time. E aí, eu acho que nesse sentido, né, pensando um pouco nessa geração de valor do fundo também, quando a gente pensa nesses desenvolvimentos, né, essa geração de receita também, ela tem como até foi uma pergunta da Rafa, né, da Rafa Stocco, que é uma seguidora, tá sempre ali, comenta sempre, muito engajada, mas, até comentando aqui, eu acho que é importante a gente saber que o principal determinante aqui para gerar essa receita, ela é entre a diferença dos custos e do desenvolvimento desses empreendimentos, né, para todo esse valor para ele desenvolver, e da receita que ele vai gerar a partir dessas vendas, né, dessas unidades imobiliárias, desses loteamentos, enfim, ou seja, então, quando a gente está por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente está olhando o grau de maturação também, que se encontram esses ativos, é onde a gente vai entendendo que quanto mais avançados também estão as vendas e as obras e esses projetos, mais vai aumentando essa distribuição da carteira. E aí, eventualmente, ele vai também reduzindo, porque, simplesmente, talvez tá realmente a carteira está atingindo certa maturidade, entendeu. Então foi aquilo que eu comentei antes, né, então tinha os 65% em desenvolvimento, os 31% agora também, bem próximo já de destravar valor, num futuro próximo, então acho que está também um pouco associada a isso, a expertise da gestão e também a essa maturação dos próprios projetos, né. Muito bem. Mafê, vamos falar de um assunto delicado, chato inclusive, mas Hum. necessário. Custos, né? O fundo ele Vamos. tem um custo mais elevado, uma taxa de administração, de gestão, né, mais Sim, elevada. E isso sempre foi um ponto de crítica, performance, sim. etc. Você conheceu a estrutura aqui pessoalmente. Como é que você enxergou isso e qual foi o peso, né, da decisão aí, só para trazer em números, tá? Tá. Em 2022/1, o fundo teve um total de receitas de 117 milhões de reais e um total de despesas de 10 milhões e 700. Então, fazendo uma conta muito rápida aqui, né, a gente vai perceber que quase 10%, o que não é um número tão significativo assim, né? Uhum. Quando a gente pega 2022/2, total de despesas de 1 milhão e 700 contra uma receita de 17 milhões e meio. Também, se eu não errei aqui nas contas, alguma coisa próximo de 10%.
O que acaba pesando um pouquinho mais mesmo é a taxa de performance quando ela é em corrida. No cenário de juros mais altos, ela acaba não acontecendo. Mas, como é que se avalia tudo isso? Eu não poderia deixar de tocar nesse tema, né, que eu acho que é um tema importante. Como é que você equacionou isso na tomada de decisão sua, conhecendo as pessoas aqui, conhecendo a estrutura aqui, enfim? Assim, eu acho que é bem distinto, realmente, assim, um time de gestão de um fundo de desenvolvimento com essa robustez e esse número de ativos, é muito distinto do que a gente falar realmente de um time, talvez, de gestão que está fazendo aí, a gestão de um portfólio já pronto, né, não em desenvolvimento, de um portfólio só para geração de renda, de 10 imóveis, de 5 imóveis, é muito distinto. Então a complexidade das atividades que eles desempenham é muito maior. Então, realmente, assim, o que eu entendo o perfil da atividade é mais complexo, exige mais pessoas, exige realmente um número bem robusto. É uma empresa muito bem estruturada, né, nesse sentido, assim, eu falo porque eu conheci, as áreas são muito bem estruturadas e realmente exige isso. E aí, quando a gente fez o nosso modelo, eu acho que também é importante, existe sim esse fator, né, de 30% de taxa de performance acima, né, o que exceder o CDI, e a gente também fez, essa tarefa aqui, mantendo essas taxas atuais de administração, que a gente entende realmente, elas são taxas talvez um pouco mais elevada quando a gente está comparando com outros segmentos, com outros perfis de fundos, mas, quando a gente está falando de fundos de desenvolvimento, eu acho que realmente tem uma complexidade maior, um grau de necessidade até de ter mais pessoas, mais funções e mais diligência, né, isso acaba trazendo aí, um pouco mais até de segurança para realmente a gente ter essa certeza de que esses projetos, essas SPS estão sendo, entre aspas, "auditadas", primeiramente pelo próprio time de gestão, né. Então acho que isso é importante. Mafê, deixa eu te falar uma coisa. Hum. Nós temos o Tegar tem 83.636 mil cotistas. Porém, tem um cotista especial que quer dar um recado para você. Ah, Dos 83.636 cotistas, tem um cotista especial que quer dar um recado para você. Vamos ver se quero você até conhece. saber. Ah, Vamos ver se você conhece. Aí, ó. Tá vendo? muito bom. Esse aqui, para quem não conhece, tá precisando conhecer. E aí, Esse Diego? cotista é especial demais, né. Olá, pessoal, muito boa noite. Né? Eu pedi aqui, mandei mensagem para o Baroni para eu invadir essa live. Né? Eu estou muito feliz com o momento que tanto a Trinos como a TG Core, mas principalmente o Tegar11 está vivendo. Né? Participei, acompanhei aqui assistindo, né? como audiência da live que fala sobre o ponto de vista do time de research da XP, né, representado pela Mafê Violati, né, de como eles analisaram toda a estrutura do Tegar. E eu só queria dar um recadinho, não quero atrapalhar a live, peço desculpas, mas eu queria dar um recado, porque eu não poderia deixar, né, de falar isso, porque o Baroni, né, por coincidência, a gente é natural da mesma cidade. Né? Então, nós dois moramos em Goiânia. Então, o Baroni, que virou essa referência no segmento imobiliário brasileiro, de fundos imobiliários, invariavelmente a gente sempre encontrava, e eu sempre busquei no Baroni uma forma, porque apesar de sempre ter sido muito duro, né, quando ele enxergava alguma necessidade de evolução, alguma melhora, ele sempre teve boa intenção de ajudar. Então, quando as pessoas querem só criticar, e não era o caso do Baroni, que ele foi duro quando precisou ser duro, né, Baroni? Ele, além de criticar quando precisou, ele sempre dava sugestões de melhoria. Então, muita gente fala, o relatório do Tegar é um dos melhores relatórios que tem na indústria de fundos imobiliários. Boa parte das ideias e das sugestões de melhorias e de profundidade que o relatório do Tegar tem hoje se deu às sugestões que o Baroni nos colocou. Entre elas, o DRE do fundo, que foi uma das primeiras coisas que ele falou lá atrás. Entre elas, o relatório de risco trimestral, deixando de forma bem pragmática quais os pontos podem afetar, de fato, a cota e o dividendo do fundo. Né? Então, tem muita coisa que a gente tem que realmente ser justo e agradecer, né, no momento que o Baroni precisou ser duro, ele foi, né, mas agora também
quando o fundo atingiu essa maturidade, que ela evoluiu, e a gente está sendo agraciado não só com a visão aí do Baroni, mas também com a visão da Mafê, que é outra grande referência, né? Conquistou um espaço aí espetacular, com muita competência e conteúdo dentro do segmento de fundos imobiliários. E o único recadinho que eu gostaria de dizer, pessoal, que a gente só consegue atingir essa maturidade, né, se a gente tem 3 características, né, que é o recado que eu gostaria de dar. A primeira é que a gente tem que ter humildade, né, que não necessariamente as pessoas que estão te criticando, elas querem o seu mal. Você tem que ter humildade de entender e interpretar que isso pode ser utilizado em seu próprio benefício. E foi sempre que a gente buscou ter humildade de ouvir as pessoas, né? O Baroni como a grande referência, mas várias outras pessoas que a gente também ouviu para que o fundo pudesse evoluir de forma saudável. A segunda coisa, pessoal, nada vence o trabalho bem intencionado. A gente aqui da Trinos e da TG Core faz o nosso trabalho com muita paixão, com muita vontade de fazer o melhor possível, tá? Então, humildade e trabalho bem intencionado. E o último, a Mafê vai até rir de mim, resiliência, desistir nunca, né? Então, se você juntar essas 3, trabalho bem intencionado, humildade para ouvir as pessoas e resiliência no que você acredita, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer e vão evoluir. E eu estou muito feliz, né, de ver os comentários que eu vi aqui hoje. Estou muito feliz do momento que o Tegar11 está tendo, né, na indústria de fundos imobiliários, o maior fundo de desenvolvimento imobiliário do Brasil, que está, sim, aquele tão falado lá atrás, momento de maturidade. Eu sempre falei, o Tegar, cada vez mais que ele amadurecer, ele vai destravar valor, ele vai conseguir pagar bons dividendos para o investidor, né? Correlacionados com a relação de risco também. Desenvolvimento não é um quadro lindo e simples. Tem desafios todos os dias. A Mafê mencionou aqui, que eu vi na live, que ela trabalhou em obra, ela sabe, né? Então, em obra, você tem desafio o tempo inteiro, desafio de legalização, de documentação, de execução, e a gente faz de tudo para mitigar todos esses potenciais desafios e riscos e entregar uma relação risco-retorno cada vez mais eficiente para os nossos cotistas. Então, fica aqui de coração o meu agradecimento por todas as vezes que o Baroni foi duro quando precisou e também da forma que ele está agora mostrando essa nova visão do fundo. Agradecimento à Mafê também por ter tido o trabalho com o time dela de aprofundar nessa tese, em todos os números do Tegar, né? Então, só queria agradecer e não queria atrapalhar a live, viu? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Legal, Diego. Eu só vou pedir para você ficar mais um pouquinho, porque já que você abriu o seu coração, vou abrir do meu lado aqui também. Realmente, verdade seja dita, eu fui duro com vocês, em algumas vezes até acredito que possa ter passado um pouquinho do ponto, não por você, Diego, mas pelo seu time. Porque o seu time talvez não tenha essa liberdade que entre eu e você nós construímos desde lá de trás, desde muitos anos lá atrás. Desde lá atrás a nossa relação começou onde eu poderia falar o que eu quisesse, você poderia falar o que quisesse, e nós combinamos entre nós dois que a gente nunca ia levar isso para o pessoal. Então nós dois construímos essa relação. Só que você tem 300 pessoas aí, e eu sei que muitas das vezes essas 300 pessoas, algumas delas poderiam ter se sentido até abaladas hoje 600, por isso. Tá, Baroni? 600, né? Uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança, né? Então, o que eu tenho para dizer para essas 600 pessoas, então? É que eu sempre pensei justamente no futuro da nossa indústria de fundos imobiliários. E o Tegar estar em Goiânia, isso para mim era excelente e, ao mesmo tempo, desafiador. Excelente porque a gente tinha a possibilidade de levar Goiás para o mercado com um produto diferente. Mas, ao mesmo tempo, desafiador, porque eu me sentia corresponsável por tudo, porque eu nunca falava isso para o Diego, eu nunca chegava numa reunião, nunca chegava num gestor, e eles me perguntavam, pô, o que o pessoal está fazendo lá em Goiânia? Hoje todo mundo conhece, todo mundo já veio aqui, o Diego já convidou vários, isso já é coisa do passado. Então, eu bati e bati forte. Emissão abaixo de VP? Batia. Custo de emissão cara, que inclusive coordenado pela XP? Batia. E batia para ele, batia para a XP, batia para todo mundo. Ausência de informações e de relatórios? Batia. Falta de um relatório de risco num fundo com tamanha complexidade? Batia. Só que aí que entra o que o Diego falou. Eu bati, eles souberam absorver, voltaram para dentro de casa, fizeram a lição de casa e conseguiram levar isso para o mercado, e de uma maneira em que a nossa relação nunca foi abalada.
ela nunca teve nada pessoal. Sempre você me convidava para ir aí e falava, Baroni, estamos tentando fazer isso, o que você acha? Você seniorizou a empresa, você tinha pessoas jovens e você foi trazendo pessoas, não que eram incompetentes, mas que precisavam de experiência. O fundo estava jogando um outro jogo. E eu batia nisso com você. Você precisa disso, você precisa fazer. E você foi buscando, foi construindo e foi levando até lá. Então, eu quero aqui agora também publicamente fazer esse reconhecimento, que na minha visão hoje, o Tegar conseguiu dar diversas voltas por cima, conseguiu mostrar que ter risco, Diego, e eu já falei isso para você e falo publicamente, ter risco não é problema, eu nunca fui contra risco. Esconder o risco é complicado, não evidenciar o risco é pior ainda, porque quando você leva o risco para o mercado, pronto, aquilo ali vai ser precificado da maneira correta, porque ter a surpresa depois é muito pior para todo esse processo que você envolve. Quando a gente tem um fundo aqui que não está indo tão bem, que está tendo alguma dificuldade, eu prefiro trazer o gestor 20 vezes para falar do que ficar escondendo ou me achando que aquilo ali sabe? Eu prefiro falar mais abertamente do tema, porque, como você falou, como é que é? Foi, você disse, o trabalho feito com, como é que é? O trabalho com bem intencionado, humildade e resiliência. Exatamente, o trabalho bem intencionado. Então é isso. Então, Diego, eu queria agradecer e pedir para as 599, né? Você ser o 60º aí, os 600, então para os 599, se algum dia vocês se sentiram ofendidos ou achou que eu talvez tivesse exagerado no tom, saiba que assim como um pai às vezes chama a atenção de um filho, alguma coisa, e ele foge do tom, ele está na intenção de deixar aquele filho o melhor possível para as pessoas, para a sociedade. E quando eu bati mais forte na TG Core, claro, representando o Diego e as pessoas que trabalham aí, não foi com a intenção pessoal, mas sim de mostrar que a gente está colocando. E quando eu trouxe a Mafê, é porque eu não queria falar isso sozinho. Eu queria que a visão dela, que tem um time totalmente independente lá, e que eu queria ter a oportunidade de falar isso não sozinho, mas testemunhando. E por questão aqui de fatos, você participando me dá ainda mais, me deixa até mais confortável de falar isso, porque se eu falasse isso só para você, não teria o mesmo efeito de falar isso publicamente para 500 pessoas que estão nesse momento, mas possivelmente já passaram mais do que 1.000 e poucas pessoas aqui, então ter a oportunidade de falar. Eu não tenho nenhum motivo de não falar isso pessoalmente. Então está aqui, não é um momento assim diferente da live. Eu acho que é um momento de coroação de todo o trabalho que vocês fizeram, que eu pude participar de alguma forma, contribuindo, dando sugestões, que vocês estão acatando. Então aqui essa live talvez ela coroa esse movimento, a Mafê testemunhando, por coincidência a indicação do fundo aí há 2, 3 meses atrás. Eu acho que é isso e vamos em frente, continua com os relatórios de risco. Eu só vou te dispensar com uma condição, viu, Diego? Que você prometa voltar no próximo relatório de risco com a turma para falar. Se você prometer, eu te dispenso, senão eu te deixo de castigo aí. Tá prometido, Baroni. Eu não quero mudar o tema da live, mas fica combinado que a gente monta uma nova live para a gente falar do relatório e tirar todas as dúvidas possíveis do fundo. É isso aí. E parabéns aí, o Matheus, a turma toda, tá bom? A Giovana que é a que salva o café aí, né? Porque vocês não entendem de café. A Giovana que dá uma salvada no café. Quando a Giovana tá aí, tá aí, então eu vou tomar café, porque senão fica ruim. Mas é isso. Mas foram vários cafés e tensão nesse café, né? Haja discussão tensa e joga projetor, Baroni é assim, Baroni é assado, e o pau quebra, assim não vai funcionar, desse jeito não vai. E foi, mas como se diz, entre mortos e feridos salvaram-se todos. E quem ganhou? Os 83.633 cotistas. E Baroni, é isso que me interessa, entendeu? É isso, e o nosso trabalho também é esse, né? A gente tem que trazer provocações, a gente tem que enxergar, e quando a gente realmente enxerga um problema ou uma sugestão, a gente também tem que trazer isso a público para que o próprio gestor possa evoluir, possa trazer melhorias e possa também. O nosso interesse aqui jamais é particular, jamais é pessoal, é muito pelo contrário, a gente está brigando pelos interesses dos cotistas. Então, acho que uma evolução e trazer mais informações, mais transparência e, enfim, né, toda essa evolução do próprio Tegar aqui é super positiva, é um exemplo que a gente gosta de falar, com certeza, né? É isso. Diego, então vai lá,
Muito obrigado, Baroni, muito obrigado, Mafê, parabéns pela live aí de vocês. Como eu costumo brincar, né? Feliz Natal, mas volte antes com o relatório de riscos, por favor, hein? Tá bom? Combinado. Um grande beijo para vocês, muito obrigado a todos, um abraço. Um abraço na turma aí. Mafê, vamos ficar mais um pouquinho aqui, temos mais uns minutinhos, deixa eu ver se eu consigo tirar o Diego aqui. Aí. Bom, opa, voltou. Ô, Diego, aí, agora sim. Tô indo colocando. Ele não quer ir embora. Exatamente. Ô, Mafê, a questão de você trabalhou em corporação, você trabalhou com obras, né? Eu falo que obra é um olho no peixe, olho no gato, né? Ou seja, você não pode bobear. Lá na Trinos, agora o Diego já foi, eu não tenho como falar, mas eu me lembro que tem um pessoal lá que eles chamam, acho que, de guardiões da TIR, uma coisa, não é? Então, assim, eles vão imputando ali as mudanças que vão acontecendo nos cenários, nas condições, e vendo como é que está a TIR do projeto. Você lembra um pouquinho desse setor e consegue falar um pouquinho para a turma? Que é um tema importante que o pessoal até falou aqui para mim, né? Quase 90% de obra, tal, enfim, tem muita coisa. Não, eu acho que o mais legal é eles realmente têm essa nomenclatura, né? Os guardiões da TIR, enfim. Mas o mais legal é o sistema que eles fizeram, porque eu também fiquei muito curiosa, porque, poxa, a gente está falando aqui de, né, atualmente. A gente já passou aqui dos 200 ativos, né, 200 projetos, a gente está falando de 20 estados, 108 cidades distintas, então, assim, o controle disso é algo delicado. Então, foi um ponto que me chamou muito a atenção e eu, por já ter estado em obra, por já, né, eu sei que precisa de uma certa atenção. Então, quando eu trabalhava em incorporadora, como é que funcionava, né? Tinha o gerente geral de obras, ele tinha várias obras. Então eu falei: "Poxa, eu quero entender como que funciona aqui, porque tem que ter alguém fiscalizando isso". E, consequentemente, toda a evolução da obra, toda a parte de gastos, custos, tudo isso tem que ser fiscalizada para que realmente garanta esse resultado. Então é esse guardião da TIR, né, ele tem esse nome, mas não é à toa essa nomenclatura, né, ela é justamente para que mantenha ali esses resultados esperados. Então, eles têm realmente, assim, eu não sei exatamente agora a proporção, porque eu até me esqueci, já tem um tempinho que eu visitei, mas eu fiquei surpresa porque tinha, até uma proporção relativamente, baixa no termos de ser uma pessoa, eu acho que para, alguns dos projetos, assim, não era tão alta, e minimamente toda cidade tem esse fiscal, e ele tem esse treinamento, ele tem realmente tudo isso, estipulado ali de acordo com a própria Trinos. Então isso faz com que, essa pessoa independente, ela esteja ali fiscalizando, ele como que ele faz? Ele faz a parceria com essa desenvolvedora local, com essa empresa, essa incorporadora, enfim, essa empresa local, e ele vai tocando a obra, essa pessoa local. E ele coloca, então, um fiscal da Trinos, um fiscal do Tegar, e esse fiscal, ele fica acompanhando se realmente, está realizado. Então, digamos, né, numa obra, você acompanha a evolução da obra. Tá no prazo, não está no prazo, teve um estouro de orçamento, foi comprado isso. Então ele acompanha em todos os aspectos, né, seja essa parte de evolução, seja a parte de custos, e ele tem que se reportar e mandar essa planilha onde vai tendo toda essa atualização, para o time que fica em Goiânia. Então acho que isso também traz esse controle maior. Então acho que isso é muito importante, né. Isso que faz com que, num projeto imobiliário, tem até uma brincadeira, Baroni, assim, a gente, quando eu trabalhava em incorporadora, ouvia muito essa brincadeira com frequência, que era assim: entre o que está na planilha e o que está executado e entregue, vai estar totalmente diferente, porque, assim, primeiro, o projeto, ele foi traçado num momento onde o mercado tinha condições talvez diferentes, né, o ciclo imobiliário, ele é relativamente mais longo, mas o que a gente tenta fazer é colocar tudo na planilha para a gente conseguir acompanhar e ter a maior, rigidez e fiscalização possível, para que ele saia o mínimo daquilo, ou que se ele sair, que seja de uma maneira positiva, né. Então acho que esse é o ponto importante. Inclusive, só para a gente concluir aqui, que já estamos com uns quase 50 minutos, um dos pontos que eu mais criticava lá atrás, e que realmente eles conseguiram desenvolver, foram tecnologias contábeis que permitissem ter, né? Quer falar? Justamente. Não, pode falar. Esse ponto é muito importante. Porque eu sempre falava, Diego, pelo amor de Deus, como é que você vai ficar controlando isso lá? Eles foram desenvolvendo aplicações, foram desenvolvendo tecnologias, em que hoje
e vai chegar uma hora, eu acho que esse dia está próximo, de você ter uma contabilidade quase que em tempo real entre as investidas e o fundo. Eu acho que isso vai ser, aí sim, um momento ainda mais importante para o fundo. Eles estão próximos disso, mas eu acho que isso vai ser ainda mais importante. E lá atrás isso me preocupava muito, entendeu? E de fato, você fica muito vulnerável tendo projetos espalhados Brasil afora. E como é que você faz o controle, né? Como é que você faz a contabilidade? Uma vez que as SPS, e vou te dizer mais, a contabilidade às vezes tem características locais, por mais que tenha toda a rigidez contábil, elas têm algumas questões locais que são vistas de um certo jeito, que quando você traz para o arcabouço de um fundo imobiliário é diferente. E isso me preocupava muito no passado. E hoje isso para mim é uma preocupação quase que marginal. Pode falar. Isso é um ponto super importante, realmente. Eu acho que até essa questão da tecnologia utilizada a favor, eu fiquei bem surpresa também ali. Tanto ele tem um aplicativo, tanto no âmbito, por exemplo, digamos que eu sou a compradora de um loteamento, então eu posso ver ali as minhas parcelas, eu posso eventualmente, né, ter toda essa ele tem o controle tanto por esse outro aspecto, quanto do parceiro dele também. Então, essa parte da tecnologia veio muito a favor, e eu acho que também muito a favor nessa questão do controle de inadimplência, e sem dúvida alguma, acho que o resultado hoje, né, não sei se você, né, sempre aí bem diligente nesses relatórios, consegue também viu e acompanhou que teve também uma redução expressiva em relação à inadimplência, né, assim, eu acho que também acho que tem a ver e tem associado essa questão de ter implementado ali esses dispositivos, a tecnologia a favor e ter esse controle, porque a forma de cobrança se tornou algo mais, digamos, rápido, algo que ele consegue, ter essa notificação, enfim, e a pessoa fica inadimplente por pouco tempo também. Eu acho que isso também é outro ponto importante. Às vezes a pessoa perde a data e logo em seguida paga, mas o interesse realmente ali, né, pensando até do comprador aí final, de não ter essa inadimplência também. Muito bem. Antes de concluir, fica aí, Mafê. Cláudio, por favor, coloca na tela Fee Experience. Fee Experience, aí, vamos lá. Fee Experience, assinantes Suno com desconto, público geral, participem dia 24 e 25 de setembro, não perca. Super oportunidade de você fazer um networking aí, estaremos todos lá, então vale a pena participar em São Paulo, 24 e 25 de setembro, sábado e domingo. Então, poxa, final de semana, leva a família, quem não for de São Paulo, leva a família, o pessoal vai participar lá e você vai ficar agarrado firme lá nos fundos imobiliários, tá bom? E também, Cláudio, coloca pra gente Status Invest, compre com 28% de desconto aí, parcelinhas de R$51, parceria entre Suno Premium e o Plano Bull do Status Invest, economizando R$245,60. Ô, Mafê, como é que é o nome do seu noivo? Quase marido? É o Rafael. É o Rafael. Eu vou pedir licença ao Rafael. Vamos fazer uma aposta, Mafê? Você acha que o IFIX chega ou não chega em 3 mil pontos até o fim do ano, hein? Ai, meu Deus, vai valer o que essa aposta? Um croissant de chocolate lá no Shopping JK, lá onde fica a Suno, lá na saidinha ali, esqueci o nome lá, chama Dama ali, tem um... Muito bom, hein? Vamos fazer uma aposta. O Rafa está convidado, inclusive. Eu só não sei se o Rafa vai pagar ou se ele vai ganhar o croissant. Chega ou não chega em 3 mil pontos? Vamos apostar que passando essa volatilidade, acho que vai ter, né, um período de eleições, talvez vai ter alguma volatilidade, mas eu acho que a gente vai finalizar o ano um pouco mais positivo, e eu acho que vai, viu Baroni? Como eu quero concorrer com você, Mafê, eu vou fazer o inverso, eu vou falar que não chega. Eu acho que chega também, mas eu vou falar que não chega só para a gente ter a oportunidade de comer o coração lá, você e o Rafa lá. Tá joia? Combinado. Mas vou te encontrar no FIA Experience também, que além do networking tem muito coisa legal, muito conteúdo, muito painel legal ali. É isso. Mafê, considerações finais, independente de pegar tudo, dê o seu recado, fala um pouquinho da plataforma da XP aí, está totalmente liberado o que você achar que deve ser dito. Consideração final.
Primeiro eu queria te agradecer o convite, muito legal esse bate-papo, acho que foi uma conversa bem fluida aqui e também tudo que a gente pode levar de conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo e também para os cotistas, acho que é muito importante, né, o seu trabalho aqui é algo que agrega muito e esse fato de buscar sempre e fazer provocações muito pertinentes para os gestores é um benefício, né, algo benéfico para a indústria toda, então acho que parabenizar você também por tudo isso que você tem feito, uma trajetória de vários anos e fico feliz em ser sua companheira, sua a colega também aqui, como analista também dos fundos. E, bom, para quem quiser conhecer também um pouco mais do meu trabalho, a gente tem conteúdos.xpi, que é o nosso site de conteúdos, ali também tem muitos relatórios, tem as nossas recomendações, as nossas visões, não só minha, mas como do nosso time de gestão de análise aqui de fundos, como um todo. E também convidá-los, né, a quem estiver aqui me assistindo e também quiser me seguir no Instagram, @mafeviolati. E acho que é isso, né, Baroni, agradecer aqui a todos e espero voltar novamente, estou te esperando no Liga de FIIs. E para aqueles também, vou deixar o recadinho aqui, para aqueles também que puderem nos prestigiar no YouTube do Infomoney, então toda terça-feira às 19h a gente tem o Liga de FIIs, eu espero vocês, e em breve o Baroni vai estar lá comigo novamente, viu, porque ele estava participando e Tô achando ultimamente que eu ele está muito atarefado e não estava indo. tô achando que o Wellington tá me boicotando aí. Ô, tu que quer, você quer me levar e o Wellington tá me boicotando. Tô achando que o culpado é o Wellington. Nós vamos descobrir. Vamos fazer a CPI da Liga de FIIs e vamos ver quem tá me Imagina, boicotando. você é super bem-vindo sempre, a hora que quiser, o programa é seu. Maior Então, prazer. então tá joia. Então, recadinhos dados, tá aí. FII Experience, não deixem de participar. E também o nosso plano aí, Suno Premium com Status Invest. Gente, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Mafê. Obrigadão, boa noite.